Início à audição dos peticionários da petição 169/15 primeira, intitulada Contra o aumento da fatura de água no Concelho de Faro. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 6 de junho de 2023 e é constituída por 3.470 assinaturas de peticionários, sendo que a autora e primeira subscritora da petição é a senhora Sílvia Margarida Sousa Gordinho, que creio será ouvida hoje e que está em representação da Associação do Bairro Ribeirinho de Faro. Esta petição foi distribuída à Comissão de Ambiente e de Energia e, mais tarde, por força da dissolução da Assembleia da República e já nesta legislatura, no dia 30 de abril, eu fui nomeado relator desta petição. E, portanto, como a petição reúne mais de 1000 assinaturas, ela obriga a que os peticionários sejam ouvidos pela comissão respectiva da Assembleia da República. Eu faço-me acompanhar por deputados de diversos grupos parlamentares, pelo Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela Sra. Deputada Ofélia Ramos e mais 2 deputados do Grupo do Partido Social Democrata, pela Sra. Deputada Sandra Ribeiro e o deputado Rui Cristina e o deputado Raul Melo do Chega e o deputado Nuno Jorge Gonçalves do PSD e Alberto Machado, também do PSD, e, por fim, em representação do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Transmitir à nossa convidada como é que os trabalhos vão decorrer. Portanto, a senhora Sílvia Gordinho terá um período de até 10 minutos para expor como melhor entender as causas, os fundamentos e fazer as apreciações sobre a petição que submete à apreciação da Assembleia da República. Depois haverá espaço para uma ronda em que todos os grupos parlamentares poderão fazer observações, sugestões, apreciações de diversa natureza ou colocar questões, em que cada grupo parlamentar beneficiará de 3 minutos para colocar essas questões e, por fim, encerraremos esta audição com um tempo de até 10 minutos para que a senhora Sílvia Gordinho responda ou faça os comentários finais que entender aduzir. Depois de fim desta audição, eu prepararei um relatório. Esse relatório será submetido à Comissão de Ambiente e de Energia e, se o relatório vier a ser aprovado, o processo ficará nessa circunstância concluindo, sem que isso prejudique, obviamente, os grupos parlamentares de lançarem mão dos instrumentos legislativos e regulamentares que dispõem para qualquer iniciativa que entendam oportuna. Portanto, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua iniciativa e dispõe de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, esperado há mais de um ano. Eu sou a Sílvia, como já Gordinho, representante da Associação do Bairro Ribeirinho. Aliás, é um tempo que passou, mas que nos é muito sensível para todas as famílias, nossos associados, todos os moradores da cidade de Faro. Em janeiro de 2023, os farenses foram presenteados com as contas das águas que tinham aumentos do triplo do valor que pagavam em 2022. Ninguém foi avisado, nem no site da Fagar, nem no site da Câmara, ou mesmo nas próprias faturas.
Daí a nossa indignação por este assunto, máxima sensibilidade para com todos os municípios de Faro. Aliás, o nosso desempenho tornou-se mais alargado quando fomos contactados por imensas pessoas da cidade de Faro que reclamaram esse aumento exagerado, comparativamente com outras cidades do Algarve. Faro era a cidade que tinha água mais cara. A nossa associação do bairro Ribeirinho é uma associação sem fins lucrativos, fundada a 5 de julho de 2022, mas com o propósito de representar e defender os direitos de todos aqueles que residem e desenvolvem as suas atividades nesta zona da cidade. A associação promoveu um abaixo-assinado e petição online junto dos municípios do concelho de Faro, exigindo à Câmara Municipal de Faro e à sua empresa municipal, Fagar, que proceda à reversão do aumento de preços refletido no tarifário para 2023, aprovado por deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de 27/10/2022 e 23/11/2022, respectivamente, para os preços anteriormente em vigor. A tal exigência baseia-se na evidência de que tais aumentos são manifestadamente exagerados, já que, da sua comparação com o tarifário anteriormente em vigor, para o consumo de utilizadores domésticos, conclui-se que a tarifa de disponibilidade diária de água aumentou 47%. Consumo de água no segundo escalão aumentou 79% e a tarifa de saneamento 114%. Valores que estão muito acima da inflação e apenas agravam a situação de famílias do município de Faro. Aliás, ainda estamos no pós-Covid, as famílias estavam e estão frágeis economicamente e foi isso que nos fez lançar esta petição, onde reunimos as assinaturas do abaixo-assinado com que nos fez chegar a voz. No consumo para utilizadores não domésticos, a comparação entre o novo tarifário e o anteriormente em vigor revela aumentos ainda superiores, com a tarifa de disponibilidade diária. Saneamento aumentar 148%. A tarifa variável para a recolha de resíduos urbanos aumentar 158%, igualmente acima da inflação, a agravar a situação do tecido empresarial do município. Curiosamente, foi nesta altura, há um ano atrás, que o próprio governo lança a ASAI para fiscalizar, isto como exemplo, os supermercados que estavam a exagerar nos seus preços. E, curiosamente, a empresa Fagar aumentou o triplo do valor da água. Realmente é um tema muito sensível, porque consideramos que estamos várias classes sociais, desde os reformados, pensionistas, empresários, e todos começaram a refletir nas suas contas que era um exagero, um aumento exageradamente. A exigência resulta também do caráter inexplicável destes aumentos, que, ao contrário da alegação pública da Fagar, não seguem qualquer indicação ou determinação de entidade reguladora, ERSAR, ou qualquer outra necessidade racional justificável. É agora do conhecimento público que a ERSAR aconselhou a redução da tarifa do saneamento de águas residuais, dizendo, e passo a citar: em termos previsionais, o tarifário proposto conduz a uma cobertura de gasto excessivo no serviço de saneamento e águas residuais, devendo a entidade gestora, a Fagar, promover a melhoria neste indicador, lê-se no parecer emitido. A ERSAR aconselha a Fagar a equacionar uma revisão de tarifário no sentido da sua redução, à qual pode ainda ser alavancada por ganhos de eficiência e consequente redução de gastos. A Fagar é uma empresa municipal e a Lei nº 50/2012, 31 de agosto, que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, determina claramente que no número 2 do artigo 20º é proibida a constituição de empresas locais para a sua prestação de atividades de natureza exclusivamente administrativa ou com intuito exclusivamente mercantil. Ora, como tais aumentos pretende a Fagar aumentar as suas receitas à custa dos municípios,
aproveitando-se da comercialização de um bem essencial e de que é a única comercializadora, passando à exploração de atividades de interesse geral, que a lei prevê para a exploração de municípios, a atividade que lhe está a ser vedada pela mesma lei. A última informação disponível remonta a 2021, a que refere o último relatório de contas disponível. E passo a citar os principais indicadores. O número de clientes aumentou, mais 619 relativamente a 2020, sem de presumir, face ao contexto de crescimento económico e de abertura no pós-Covid, que tem aumentado ainda mais em 2022. A faturação aumentou mais de 5,7% relativamente em 2020, sendo igualmente a presumir que tem aumentado em 2022. Durante o ano 2021 foram registados 254 reparações de rupturas em condutas e 303 rupturas em ramais. A nível de perdas foi superior aos anos anteriores, chegando perto dos 25%, o que evidencia que o maior problema da FAGAR é a incapacidade para evitar as crescentes perdas de água que vem aumentando desde pelo menos no ano 2016. Em contradição que o alegado de investimento na rede. À parte. 2023 continua a haver rupturas, sem exagero, 3 ou 4 vezes por mês, ficando todos os cidadãos, principalmente aqui na zona do bairro Ribeirinho, sem água. Só dar um exemplo. Na concentração que realiza em julho, chegou-se a semana onde tantos turistas visitam o Algarve, não tivemos água. Turistas indo para o porto, os empresários dizendo que houve um corte de água e tiveram que ir para o aeroporto sem tomar banho. Pagando a sua taxa turística e dizendo, então pagamos e não conseguimos tomar banho. Estes cortes eram avisados no próprio dia e não havia uma solução. Como chegámos, clientes, sócios e vizinhos, a dizer que Hotel Faro, Hotel Leva eram apoiados por água, contentores de água da FAGAR, que apoiavam esses cortes de água. Os nossos sócios, os nossos moradores, os nossos vizinhos comentavam, mas por tal coisa, nós pagamos água tão cara, maior parte do tempo sem água, porque tantos cortes, tantas avarias, tantas situações destas que prejudicam o nosso dia-a-dia. Realmente é de pensar como é possível que a FAGAR, se ainda tivesse um serviço, justificasse somente, mas não conseguimos arranjar uma justificação, porque realmente a FAGAR não, do lucro que tem, não está a fazer um bom serviço. Só para dar um exemplo também, aqui no bairro Ribeirinho, cerca de 18 mil metros quadrados, que engloba aqui o bairro Ribeirinho, temos um varredor para toda a zona, onde é visitada diariamente e noturnamente, que no dia a seguir está um caos de sujidade. E, por vezes, a única pessoa que varre e limpa as nossas ruas, por vezes até é uma pessoa doente e às vezes nem aparece e tem que substituir uma pessoa para esses metros quadrados, que é bastante, com a sujidade que fica durante a noite por causa dos bares que fazem, dos clientes dos bares, neste caso. Só mais aqui a FAGAR apresenta estar vedado por lei como propósito de lucro, registrou em 2021 o resultado líquido positivo de 98 mil, quando em 2020 apresentou prejuízos no valor de 267. A empresa afirma no seu relatório de contas que apresenta uma situação financeira saudável. Daí, mais uma vez, não justificarmos o tal aumento. O bairro Ribeirinho comporta zonas de bastante fluxo e, com estas ineficiências, esta falta de trabalho da parte da empresa que comanda, vemos por este meio, realmente, e dar voz aos 4.385 subscritores do abaixo-assinado e da petição online,
que agora se juntam, pedir a intervenção de Vossa Excelência e do órgão que Vossa Excelência preside para que o efetivo a reversão do aumento de preços refletido no tarifário de 2023 da FAGAR, aprovado por deliberações no Conselho de Administração e Assembleia Geral da FAGAR, 27 de 10 de 2022. Com isto, tenho dito, agora é assim, realmente são testemunhos, nós somos uma associação que somos muito in loco, estamos sempre em comunicação, não sei se ainda tenho mais tempo a falar. Tem que terminar, por favor. Tem que terminar, não é? Pronto, tenho dito. Muito obrigado pela sua exposição. Até agora não registro nenhuma... O PSD não tem inscrição. O PSD não tem inscrição. Uma das perguntas que eu nos... falo no fim. Posso só perguntar? Darei a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Senhoras e Senhores Deputados. Quero agradecer à Sílvia Gordinho esta exposição que fez aqui, que enviou para a Assembleia da República, e agradecer, na sua pessoa, à Associação do Bairro Ribeirinho de Faro pela intervenção que tiveram neste como noutros temas sobre a capital do Algarve, e dizer-lhe que é com uma pontinha de ciúme que a vejo em Faro enquanto eu estou aqui em Lisboa. Nós estamos perante, de facto, uma proposta que foi apresentada pela Câmara Municipal de Faro, uma vez que a Câmara Municipal de Faro detém a maioria do capital social desta empresa que é a FAGAR, com aumentos exponenciais do preço da água. Penso que ninguém pode dizer o contrário daquilo que foi aqui dito e demonstrado pela Sílvia Gordinho e daquilo que foram os debates à época registados na própria cidade de Faro e nos seus órgãos autárquicos. Há uma questão que a Sílvia Gordinho aqui levanta e que eu queria aqui sublinhar, que é a questão de que ninguém estava à espera destes aumentos, nem havia justificação para estes aumentos. E a verdade é que estes aumentos aparecem também de uma forma encapotada, porque, se recuarmos no tempo, percebemos que nem sequer o Conselho Geral da FAGAR, que tem o dever de dar parecer sobre os instrumentos de gestão, se pronunciaram sobre esta proposta exponencial de aumentos. E, portanto, houve, de facto, uma tentativa de produzir aumentos na fatura da água, tanto para as famílias como para as empresas, de forma encapotada. Esse parece-me que é algo indesmentível. Na altura, os autarcas do Partido Socialista, com a ação do Bairro Ribeirinho de Faro, tentaram liderar este processo, contestar este processo, convocaram até uma Assembleia Municipal extraordinária e apresentaram à data uma proposta para revogar este tarifário. Isso não aconteceu, ele foi, enfim, aqui ou ali retificado, mas, na verdade, os aumentos mantiveram-se. Mas eu queria ir um pouco atrás, eu estou aqui um bocadinho perdido, sem óculos não consigo ver o tempo, para ir à constituição da empresa. A privatização da água em Faro, e digo privatização porque a Câmara Municipal tem 51% desta parceria público-privada, mas o acordo parasocial entrega a gestão à parte privada, aconteceu a um mês de eleições autárquicas, em setembro de 2005. E, na altura, o PSD, que liderava a Câmara Municipal de Faro, apresentou esta parceria público-privada como a única solução que havia para Faro poder levar água e saneamento básico ao interior, às freguesias do interior de Faro. A Câmara Municipal não tinha dinheiro, nem tinha capacidade de endividamento e teria que ser uma parceria público-privada a fazer este investimento. O que aconteceu depois foi que algum investimento foi feito, foi aliás feito muito investimento no mandato anterior, mas sem recurso ao dinheiro do privado. Isto é, o privado nunca colocou o dinheiro que contratualmente o PSD dizia que ia acontecer. Portanto, a expansão que houve do saneamento e da rede de água foi fruto, sobretudo, daquilo que foi o esforço público, de financiamento público e comunitário em Faro. O privado não entrou com aquilo que era a sua parte. E aquilo que se depreende das palavras da Sílvia Gordinho coloca-nos um outro problema,
que é as rupturas constantes e aquilo que a própria ERSAR diz do estado, da falta de manutenção do estado da rede na capital do Algarve. Isto é, não tão pouco esta PPP serviu para fazer a expansão e levar água e saneamento ao interior, pelo menos pela parte do privado, como também não consegue fazer uma manutenção regular do sistema de água e saneamento básico do município de Faro e, por isso, as rupturas não são muitas e frequentes, não são na zona ribeirinha de Faro, basta ir ao Alto Rodes para perceber como todas as semanas também há rupturas. Isto é, todas as zonas da Baixa da cidade, onde houve expansão urbana, eu vou tentar já terminar, as rupturas são muitas. Temos, portanto, um problema, e esse problema é que, de facto, ao se compararmos a empresa municipal de Faro e os resultados que tem com a empresa, com a PPP de Tavira, percebemos que temos água mais cara em Faro do que em Tavira e temos uma rede pior em Faro do que em Tavira. E, portanto, o problema não é só a PPP, o problema é também os objetivos políticos que se levam para a PPP. E eu percebo que vocês estejam aqui hoje na Assembleia da República e que andem a bater de porta em porta. Nós não temos competência para falar e para decidir o tarifário do município de Faro, mas percebo porque, na verdade, a Câmara Municipal de Faro, nos últimos anos, demitiu-se de uma função de regular o interesse público dentro da PPP que gera a água e o saneamento básico em Faro. Vou terminar. E, portanto, a única preocupação que existe é garantir a rentabilidade do privado, é garantir a taxa de rentabilidade do privado, mesmo que isso custe aos municípios de Faro terem uma rede cada vez mais decadente, cada vez mais precária, com cada vez mais perdas de água. O que é um problema financeiro para a empresa, um problema financeiro para o município, mas é também uma desgraça ambiental para Faro e para o Algarve, porque a água é o recurso mais importante que nós temos. Cara Sílvia Gordinho, muito obrigado pela sua intervenção e pelo seu esforço. Parabenizo a vossa atitude cívica e a vossa missão cívica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Daremos agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Por favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimento a Dona Sílvia Godinho. Eu não sei para ali. Eu compreendo perfeitamente a vossa pretensão, até porque eu sou deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Faro e recordo-me desta situação ser apresentada em Assembleia Municipal e que causou, de facto, um enorme desagrado nos municípios do Concelho de Faro. Infelizmente é um facto, é inegável, a cidade de Faro é uma cidade que se encontra num estado bastante degradado, suja, imensas baratas nos passeios, nas ruas, uma coisa surpreendente. A cidade está degradada, a cidade está, muitas vezes parece que está ao abandono e não se consegue perceber o porquê. A zona ribeirinha de Faro é uma zona, efetivamente, que as condutas têm baixa pressão, estão em elevado estado de degradação, o que origina grandes perdas de água devido a rupturas. Há imensas queixas sobre a recolha de lixo por ser uma zona de diversão noturna, já para não falar no barulho, na degradação do espaço público, a questão do policiamento, enfim. Os pontos de recolha de lixo e ecopontos acabam por ser insuficientes, sendo habitual haver lixo espalhado pelas ruas e o município cobra efetivamente uma taxa turística. Portanto, e a questão é, continuamos a aumentar a carga fiscal, sabemos que a questão da água é uma questão que nos preocupa no Algarve, mas temos que perceber se realmente isto se justifica. Se é justificável este aumento, a que é que se destina esta receita, porque não cumpre efetivamente o seu objetivo. Portanto, não há muito mais a dizer, portanto, nós acompanhamos a vossa preocupação. É pena, porque Faro é capital distrito, poderia ser o ex-libris do Algarve, é uma zona lindíssima, e este assunto deveria realmente ser tido em consideração e nós acompanhamos a vossa pretensão da reversão deste aumento das taxas da água e não há muito mais a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaremos agora ao senhor deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Por favor, tem a palavra, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, senhores deputados. Cumprimento a senhora Dona Sílvia Godinho, em representação dos peticionários, saudar e agradecer a vossa iniciativa. Eu gostaria de começar, ou essencialmente de centrar-me nas posições de princípio do PCP em relação ao problema da gestão da água e do seu ciclo, isto é também incluindo os resíduos, começando por salientar que a água é um bem público e não deve ser objeto de apropriação do lucro. E, portanto, neste sentido, é necessário garantir, por um lado, que as populações, que os consumidores não são penalizados, inclusivamente pelas opções de gestão, sendo certo que, do nosso ponto de vista, o modelo que melhor assegura e acautela os direitos e os interesses das populações é justamente o controle público da água e de todo o seu ciclo. Quer dizer, uma verdadeira política pública da água, de abastecimento, das águas residuais, da recolha e tratamento dos resíduos, deve ser assegurada, portanto, por um ente público que persegue como objetivo fundamental e irrenunciável o interesse público, o interesse das populações. Creio que é importante salientar isto, sobretudo até numa altura, enfim, que sabemos de seca, de escassez deste recurso, que é um problema sério, mas que não podem ser as populações a pagar esta fatura. E este problema coloca-se de forma mais aguda quando temos a intervir como mera atividade de negócio, visando o lucro, entidades privadas, portanto, ao arrepio do verdadeiro interesse público que deve presidir a estas opções. Naturalmente que, portanto, o PCP, sendo naturalmente contra a apropriação privada dos resultados e do lucro do que é um bem público, mas também devo salientar que protegemos e valorizamos a autonomia do poder local, sem prejuízo das posições que nos órgãos próprios vamos tomando. Em todo o caso, esta petição da Associação do Bairro Ribeirinho de Faro coloca aqui uma questão de fundo ao remeter para a própria lei que regula as empresas locais. É dizer, quando chama a atenção para o facto de elas não visarem a especulação, não visarem o lucro pelo lucro, não é? E, portanto, aqui coloca-se a questão da necessidade de enfatizar, sublinhar, garantir que não há nenhum desvio e, portanto, é legítimo impor a estas empresas, mesmo tendo capitais privados, pelos vistos ociosos, uma vez que não investiram, não é? E ficaram penduradas quer no investimento público, quer na fatura a imputar aos contribuintes. Portanto, é legítimo impor-lhes limites aos seus rendimentos. Por conseguinte, o PCP continua, como digo, com uma posição muito clara em relação a esta problemática. Infelizmente, não é da competência, infelizmente ou felizmente, do ponto de vista da proteção da autonomia do poder local, mas procuraremos encontrar formas de continuar a defender os direitos e os interesses das populações por esta via. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu farei aqui algumas observações em nome do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria e para dizer o seguinte. Peço desculpa? Muito obrigado. Eu diria o seguinte. Em primeiro lugar, eu creio que todos devemos ser pedagógicos e não criar expectativas infundadas no sentido de iludir os peticionários. E, independentemente do mérito da apreciação
e do assinalável esforço cívico que consiste em reunir 3.470 assinaturas, que nós saudamos. O facto é que não cabe, no quadro de competências da Assembleia da República, qualquer prerrogativa no sentido de alterar, modificar, rever iniciativas a cargo do poder local. O Estado português tem uma forma de organização que é muito clara, comete determinadas competências e atribuições à Assembleia da República e outras, e bem, em nome do princípio da descentralização e da autonomia do poder local, são garantidas para que seja o poder local que melhor domina os temas e, em função de temas com especificidades locais próprias, a poderem criar os regimes, a discipliná-los, a ter as iniciativas políticas e as medidas adequadas para responder a esses desafios. E, portanto, quero-lhe dizer que no relatório que será submetido à apreciação da Comissão de Ambiente e Energia, não poderá haver espaço, porque a lei não permite, de qualquer apreciação sobre a exigência dirigida a um órgão do poder local, neste caso aos órgãos próprios do município de Faro, no sentido de adotarem qualquer medida relativamente ao tarifário da água. E, portanto, queria deixar isto absolutamente claro, porque creio que é meu dever enquanto deputado relator e é dever de todos aqui, na Assembleia da República, não criarmos expectativas infundadas aos peticionários a respeito do teor das suas petições. Quanto ao mérito da questão que traz aqui, que eu creio que é uma questão muito relevante, eu próprio, para além da circunstância de ser deputado da Assembleia da República, exerço o cargo de Presidente da Assembleia Municipal de Faro e, portanto, acompanhei detalhadamente todo esse processo. Houve várias propostas de todos os grupos municipais na Assembleia Municipal de Faro a respeito da matéria, umas foram aprovadas, outras não. Como foi dito aqui, o tarifário veio a conhecer uma revisão, não obstante essa revisão não ser de acordo com a pretensão que aqui trazem à apreciação da Assembleia da República, mas eu queria salientar aqui um ponto que creio merece relevo, não apenas no que se refere a Faro, no país inteiro, mas de forma muito aguda no caso do Algarve, que são as perdas na rede. Nós, em Faro e no Algarve, temos escassez de água que nos conduziu a uma situação limite. Haverá investimentos, como é público, na ordem dos 350 milhões de euros para dar resiliência ao sistema de fornecimento de água no Algarve, seja para o abastecimento urbano, seja para a agricultura. Muito desse investimento já estava previsto no âmbito do PRR, 103 milhões foram anunciados há pouco tempo, mas o facto é que, mesmo com verbas a fundo perdido, e neste momento há mais de 40 milhões de euros a fundo perdido, para os municípios poderem resolver a questão das perdas e fazerem manutenção da rede, o facto é que desses 40 milhões de euros, os municípios só se candidataram a 27 desses 40 milhões de euros. E, portanto, de facto, temos um problema que é transversal ao Algarve e ao país, em que os municípios e os seus responsáveis são muito avessos a fazerem obras de manutenção das redes de forma a minorar essas perdas substanciais. E se admitirmos que temos perdas na ordem dos 30% e que essa água é faturada, então poderíamos dizer, se essas perdas não fossem registadas, que previsivelmente poderíamos ter uma fatura da água 30% abaixo do valor que somos obrigados a pagar neste momento em relação à fatura da água. Outro aspecto que creio ser importante tem a ver com a questão do modelo. Eu não quero discutir o mérito, mas como fui membro da Assembleia Municipal de Faro em 2005, recordar a história, que não coincide integralmente com aquilo que relatou o Sr. Deputado Luís Graça, mas que tem pontos de contacto com o mesmo. As razões que presidiram à constituição da FAGAR foram, de facto, essas.
houve um volume de investimento significativo que fez disparar o número de fogos que passaram a ter acesso à água e esgotos em Faro. Basta ver o que se verificava nas freguesias rurais do concelho de Faro, que já bem entrados nos anos 2000 ainda não tinham saneamento básico, ainda não tinham acesso à água, o que era uma coisa incompreensível. Infelizmente há uma cobertura muito grande da parte do concelho. Agora, o que lhe digo, e é uma nota que para mim é de facto importante, tem duas dimensões. Uma é o facto de a maioria, podendo concordar ou discordar com o que é, com as questões que são submetidas, uma é o facto de a maioria dos municípios do país terem água abaixo do preço daquela que é recomendada pela ERSAR. Isto é um facto indesmentível. Podemos concordar ou discordar. O que interessa é que o facto é que temos uma entidade reguladora que estabelece que os municípios não podem fazer cobrar a água a um preço inferior daquele que lhes é o preço de custo, mas há uma esmagadora maioria de municípios que têm o preço abaixo disso. E a outra questão, que eu acho que é uma questão fundamental também para a FAGAR e para outras empresas municipais ou entidades municipais que procedam diretamente à gestão da água, prende-se com o seguinte, é que se nós olharmos para a situação, o que nós verificamos é que há muita ineficiência. E essa ineficiência faz aumentar os preços e depois são os consumidores que têm que assumir os custos dessa ineficiência. E essa, porventura, talvez também venha a ser uma razão para aqueles aspectos que aqui nos trazem. Portanto, para terminar, eu dar-lhe 10 minutos para tecer as considerações que entender sobre esta matéria. Muito obrigado. Está-me a ouvir? Exatamente. Pode falar, Sr. Silvia Gordinho, por favor. Acerca do que estava a dizer, analisando comparativamente todos os concelhos do Algarve, Faro é a única cidade com aumentos. A nível nacional foi de 25% e ficou público na revista de sábado. Portanto, isto é uma coisa que foi explorada e está escrito. Só um exemplo que há bocadinho me falhou, os empresários recebem uma fatura em fevereiro de um restaurante, por exemplo, que pagaram um valor em março que supostamente era em agosto, que tinham esse valor, que é quando tinham mais aumento nas suas receitas. Também não percebo porquê, supostamente não deveria acontecer. Ou então, uma casa de banho de uma loja que apenas descarga, de, se calhar, de um balde para limpar a loja ao fim do dia, ou na casa de banho, começou a pagar a 50 euros por mês de água. Um exagero também. E já agora que falou na fossa, em Arneiro temos um exemplo que não é limpo todos os dias, mas aparece na fatura esse valor. Todos os meses é como se fosse limpa a fossa. Também não entendemos. Só mais aqui um ponto, sim, que nos fazem a nós, e eu própria tenho essa curiosidade, qual o verdadeiro aumento, o valor, a razão do aumento. Estamos todos curiosos para saber qual é o valor. Se a nível de eficácia é zero, a nível de, como acabaram até de referir aí, está a falhar em muito nível de limpeza, do lixo, pronto, situações das rupturas, tudo mais. Porquê é que existe esse aumento? Se quem falha é a própria FAGAR, não os municípios. Os municípios não têm que pagar por isso. E outra coisa, quanto às perdas, Tavira já solucionou. É uma cidade de algarvia. Por que Faro demora tanto tempo a melhorar? Essa é a questão que realmente nos coloca e precisamos de respostas, que é uma coisa que não dão nem à associação, nem a uma simples pessoa que paga, tem a sua fatura e vai fazer a queixa, não dão respostas. E a mensagem do aumento foi uma mensagem silenciosa. Ninguém ficou a saber, a não ser quando começou a receber a sua fatura do dobro, triplo. Nós temos pessoas muito idosas no nosso bairro que recebem uma reforma miserável e começaram a ver que tinham água, um exagero que não justificava esse aumento.
Pronto, penso que é simplesmente isso que nós temos para falar. Gostávamos de respostas e não temos tido respostas. E desde já, o único partido que nos ouviu foi o PS, que realmente é verdade, meteu a público, deu reportagens também e nos deu sempre ouvidos. E até agora estamos aqui há um ano sem uma resposta, mas a fatura continua sempre a cair nas nossas contas. Obrigada. Senhora Sílvia Gordinho, agradeço muito a sua participação e os esclarecimentos que prestou a esta comissão. Eu encarregar-me-ei de compor o relatório que será submetido à apreciação da Comissão de Ambiente e Energia. Se o relatório vier, e quando o relatório for aprovado, a senhora Sílvia Gordinho será notificada do teor desse relatório. Eu espero apresentar o relatório nas próximas semanas e, portanto, provavelmente até ao mês de agosto o relatório será presente. Se me permite fazer-lhe uma sugestão, sem que isso se manifeste em qualquer obrigatoriedade, como está bem de ver, a Assembleia Municipal de Faro tem recebido muitas petições de cidadãos e tem uma comissão em que avalia essas próprias petições, ouve os peticionários e toma as iniciativas que entende. Nessa comissão estão representadas todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal. E, portanto, sem prejuízo do mérito das iniciativas que têm vindo a tomar, eu acho que não seria mal ponderar submeter à apreciação da Assembleia Municipal uma petição de idêntico teor a esta que apresentou à Assembleia da República. Por favor. Sr. Deputado Relator, muito obrigado. É só num espírito de colaboração parlamentar, eu vou fazer chegar aos serviços da Comissão o parecer sobre a formação de tarifários para 2023 da ERSAD, da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, porque acho que vai ajudar a fazer esse relatório, porque, curiosamente, é a própria ERSAD que diz que deve ser equacionada uma revisão do tarifário em Faro no sentido da sua redução. Não é no sentido do seu aumento para equiparar aos custos, mas no sentido da redução. E, portanto, eu vou fazer chegar a este relatório da ERSAD. Constará do relatório. Muito obrigado. Senhora Sílvia, deseja usar a palavra? Sim, sim. Por favor, para terminar, por favor. Estava a falar da petição na Assembleia. Nós endereçámos a 5 de dezembro e não fomos ouvidos. Na Assembleia Municipal? Certo. Em 2022. Não pode ser, desculpe. Não pode ser. Sei o que é que estou a dizer, porque os serviços... Nós mandámos sobre o ruído. Pode não ter chegado, pode ter havido aí um equívoco qualquer, por todas as petições que nós recebemos na Assembleia Municipal, nós temos dado ordens para que os peticionários sejam ouvidos e depois o relatório final é apresentado ao plenário da Assembleia Municipal. E isso tem sucedido em todas. O assunto que foi na altura era sobre o ruído, que nos preocupava, mas mencionámos também sobre estes aumentos. Desculpe, mas isso era uma petição à Assembleia Municipal? Desculpe perguntar. Pode-me reencaminhar esse e-mail? Nós mandámos uma missiva a todos os membros dos partidos representantes. Isso é outra coisa. Isso não é... Desculpe interrompê-la. Isso não é a mesma coisa que enviar à Assembleia Municipal uma petição. Isso é coisa diferente. Uma coisa é enviar à Assembleia Municipal uma petição ao Presidente da Assembleia Municipal a dizer petição com o número de assinaturas. Isso é uma coisa. E isso eu tenho a certeza absoluta que não entrou na Assembleia Municipal. Coisa diferente é enviar aos líderes dos grupos municipais qualquer iniciativa, e isso compete aos grupos municipais o andamento que dão ou não a esses processos. Aí já não compete ao Presidente da Assembleia Municipal nem à respectiva mesa. Ok, pronto, foi enviado para todos os partidos, portanto, supostamente deve ter chegado, se calhar não foi lido com maior importância, mas vou fazer chegar com os outros membros da associação e vamos ver realmente, porque já que metemos neste problema tão sensível, não vamos baixar os braços agora e queremos realmente uma resolução. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado aos seus deputados presentes. Continuação, bom dia, com licença. Obrigada.